A paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez, queridos, nós estamos reunidos para iniciar mais uma live desta noite com a Escola Bíblica. A escola que nós estamos, a revista que nós estamos estudando, a revista dos jovens, o segundo trimestre, Tempo de Conquista. E hoje, amados, vai ser ministrado hoje a aula de número 12. É uma aula muito boa, um conteúdo muito bom para que nós possamos aprender mais do Senhor. E desde já eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para ministrar essa aula, a confiança que o pastor Jonas tem colocado nas minhas mãos, na mão dos professores como o irmão Mateus, e todo o trabalho da igreja. E nós louvamos a Deus por as oportunidades que nós temos. E também, amados, eu quero lembrar que hoje o irmão Mateus, ele não vai poder comparecer à aula de hoje, porque o irmão Mateus está aniversariando hoje e vai fazer uma pequena confraternização lá na casa da mãe dele, E por esse motivo ele não vai estar conosco nessa noite. E desde já eu já desejo ao irmão Mateus muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, e que essa data se repita muitas e muitas vezes. E que na próxima aula, com certeza, ele vai estar conosco em nome de Jesus. Amados, é o seguinte, nós vamos iniciar a aula de hoje, em nome de Jesus. A aula de hoje é: as cidades de refúgio são estabelecidas. Lição de número 12, o título da mensagem de hoje: as cidades de refúgio são estabelecidas. Amém, queridos? Se os amados irmãos já tiverem ponto assistindo, quem tiver revista, que possa abrir suas revistas, E quem não tiver revista, acompanha na Bíblia. E eu quero também lembrar que o jovem, que o jovem esteja atento para aprender mais da parte de Deus hoje, não só o jovem, mas toda a igreja em geral. Amém, queridos? Então, lição de número 12, as cidades de refúgio são estabelecidas. Fica no livro de Josué. Nesse segundo trimestre, nós estudamos o conteúdo do livro de Josué inteiro, amados irmãos. E está sendo uma bênção as aulas. Louvado seja o nome de Jesus. O textual: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No Salmo 46, versículo 1. Amados, e nós vamos fazer a oração inicial, para agradecer a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem sucedido na nossa vida. Pai Santo e Deus querido, abençoa todos os jovens, Senhor, abençoa toda a amada igreja em geral. Também eu peço uma bênção especial para a vida do irmão Mateus, que está completando o ano hoje. Que essa data, Senhor, se repita muitas e muitas vezes. Pai Santo e Deus querido, esteja conosco, ó Pai, abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria para buscar mais e mais a Tua presença. No nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, como eu já li o textual e o título da lição, o objetivo dessa lição de hoje, nós vamos abordar em três pontos. O primeiro ponto é mostrar porque Deus ordenou a estabelecer as cidades de refúgio. O segundo ponto é entender porque da demora da concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus. E o terceiro ponto é analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordâneas, as quais e as suas consequências. Amém, queridos? E o texto que nós vamos ler hoje, o texto bíblico fica em Josué, no capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Amém? Quem tiver as suas Bíblias em mão, possa abrir. Quem tiver revista, louvado seja o nome de Jesus. Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Vamos iniciar.
Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para as vossas cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguém, pessoa por erro e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se à porta da cidade, e porá a sua palavra perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Versículo 5: e se o vingador do sangue o seguir, não entregarão nas suas mãos o homicida, porque não feriu o seu próximo com intento e não aborrecia dantes. 6: e habitaria na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdócio que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Glória a Deus. A introdução. Chega ao fim a distribuição das terras entre as tribos. Então o Senhor determinou o estabelecimento da cidade de refúgio. Das cidades de refúgio deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas, pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordâneas, as quais cumpriram com muitas garládia sua missão. Aqui, amados irmãos, hoje nós vamos desenvolver aqui essa lição, ministrar essa lição, falando sobre as cidades de refúgio. Foi 6 cidades, como nós já lemos aqui. Esse é um tema para a gente tentarmos refletir, Se nós formos analisar, se nós perguntássemos mesmo, mas por que o Senhor determinou que teria que ter essa cidade de refúgio para os homicidas? Amados, na mente do ser humano, se nós formos parar para analisar, todos erram, todos nós falhamos, e muitas das vezes quando o homem falha em certa situação, porque os irmãos sabem que em cada ação gera uma reação, E nesse fato dos homicidas ter um lugar para se refugiar, não é porque Deus está recolhendo bandidos e colocando ali naquele lugar, mas eu quero dizer, amados, que a misericórdia de Deus é grande, Ele é justo, e no decorrer da lição nós vamos entender por que o nosso Deus, Ele determinou que existiria essas 6 cidades de refúgio para aquelas pessoas que fossem homicidas, aquelas pessoas que errassem, mas que errassem de uma maneira, que não fosse assim, vamos dizer assim, premeditada, Fosse uma coisa repentina, uma coisa que não tivesse tanto aquela culpa. Então, é isso que nós vamos aprender nesta lição de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos para o primeiro ponto da lição. Deus ordena estabelecer cidade de refúgio. Deus cuida dos que praticam um homicídio culposo. A
terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Deuteronômio 19, no versículo 10. Para tanto o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortaleza judaica, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Lá em Números, no capítulo 35, no versículo 6, lá vai nos mostrar o que Deus determinou que fosse feito. E sendo 3 dessas cidades, já havia sido determinada por Moisés antes da entrada de Canaã. Essas 3 cidades, amados, nós vamos ver aqui as primeiras 3 cidades que Deus falou para Moisés. Nós vamos chegar nesse ponto, nós já vou adiantar para que nós possamos entrar na lição e que possa entender. As primeiras 3 cidades que Deus determinou, ainda no tempo de Moisés, que fossem estabelecidas cidade de refúgio, as 3 cidades que Moisés chegou a citar, que Deus falou com ele, foi Bezer, Ramote e Golã. Bezer é para os rubenitas, Ramote é para os gileades, para os galitas, e Golã em Bassá, para os manassitas. Então essas 3 cidades foi determinada por Moisés. Já no tempo de Moisés, Deus já tinha falado com ele, e já tinha falado 3 cidades. E no decorrer da lição nós vamos ver as outras 3 cidades que foi determinada primeiramente por Deus, segundo por Josué. E acusando o acusador de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação. Mas o rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria o seu caso à porta da cidade e à sala de audiência, e havendo a admissibilidade da sua defesa prévia, seria submetida ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Lá em Números, no capítulo 35, do versículo 10 ao 25, vai falar sobre esse fato, em Números 35, no versículo 10 e 25. Analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o nosso Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Amado, nesse primeiro ponto aqui nós vamos analisar o grande amor do nosso Deus, né? O grande amor do nosso Deus, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é justo, nosso Deus Ele é justo. E alguém pode até se perguntar, alguém que não conhece ainda as Escrituras Sagradas, poder dizer assim: rapaz, mas Deus naquela época já guardando pessoas homicídias e cidades. Amados, como já tem falado no início aqui da lição, muitas das vezes nós não entendemos qual é a vontade de Deus, mas Deus Ele estabelece a sua vontade e será cumprida com justiça. E assim foi da forma que Deus trabalhou na vida daquelas pessoas que erravam naquela época. Porque se alguém pegasse eles, fora da cidade, ele seria morto, ele seria derramado o sangue deles.
Mas quando eles entravam naquela cidade de refúgio, como nós lemos aqui no primeiro ponto, se ele tivesse cometido esse homicídio, não por maldade, vamos dizer assim, né? Ele era absolvido, ia morar naquela cidade. E se porventura ele fosse culpado, né? Se ele fosse culpado, ele não poderia ficar naquela cidade e seria logo julgado no júri popular, né? Então, amados, Deus ele é justo, ele cumpre com a sua palavra. Aí você diz assim: mas irmão Roberto, e qual é a pessoa que não tem tempo de matar e mata? Bom, amados, pode até ser uma brincadeira. A pessoa às vezes até está brincando com o outro, às vezes empurra o outro com brincadeira, ele pode tropeçar, cair para trás, bater a cabeça e morrer. Então, por causa de uma brincadeira, pode acontecer um fato dessa forma, né? E de uma forma dessa, acontecendo um fato desse, a pessoa, até brincando ali, não foi por querer, é porque aconteceu. E se aconteceu o fato, só que ele tem que pagar, né, pelo que fez, né? E a Bíblia aqui está mostrando que quando ele entrava na cidade, né, que ficava naquela cidade de refúgio, se nós formos analisar, não era uma prisão dentro de um cárcere, mas ele ia morar na cidade de refúgio, para que as pessoas não tirassem a vida dele. Mas ele só podia ser liberto daquela cidade quando o sumo sacerdote chegasse a falecer, aquele sacerdote que acolheu ele na época. Então isso é bom nós aprender, e lá na frente você vai ver o grande significado disso aqui. Amém, queridos? Então vamos lá. O segundo subponto do primeiro ponto da lição: o significado espiritual da cidade de refúgio. Nessa cidade de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, arma e etc., mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe salvar, garantia-lhe o salvo-conduto. Assim, são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna, e lhe tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhe um senso de arrependimento, para que não peques mais, e um fardo leve, e em contrapartida oferece-lhe o alívio do refrigério. Fica essa passagem, amados, para não ficar só nas palavras, mas sim nós vamos ler o texto, né, que fica em Mateus, lá no capítulo 11, do versículo 28, que a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim foi as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou sobre os que estão cansados e oprimidos. Amém, amados? Nós vamos aqui para o terceiro subponto do primeiro ponto da lição: o perigo de sair de cidade refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo, lá em Números 35, no versículo 22 ao 28, seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicídio deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade,
de seu refúgio, e o matasse, não seria culpado do sangue. Lá em Números 35, 26 e 27. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus Cristo de que as suas ovelhas não seria arrebatada de sua mão. Lá em João, no capítulo 10, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, 18, todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade, e ele poderia usar do seu livre arbítrio, transpor os portões externos e seguir o seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue. Lá em Deuteronômio 19, no versículo 6. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, não é uma sábia conduta, antes pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Amados, se nós formos analisar aqui essa cidade de refúgio, eu lendo essa revista, eu pude refletir e trazer para os irmãos que, se nós formos analisar hoje no Novo Testamento, a cidade de refúgio é Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui, você pode observar que naquela época, quando um homicida ele entrava naquela cidade, ele só poderia sair da cidade quando o sumo sacerdócio morresse. Seria livre a culpa dele. Nós observamos uma coisa, que o homem, quando aceita Jesus, ele já entrou na cidade de refúgio. Por quê? Se nós formos analisar, Jesus morreu na cruz, o sumo sacerdócio eterno, morreu ali naquela cruz do Calvário, para nos dar a liberdade, o nosso livre-arbítrio de servir a Deus. Mas o perigoso é, quando o homem sai da presença de Deus, que vai para o mundo, o inimigo ali está só esperando para se vingar da sua vida. Então, o que nós aprendemos nessa lição, que nós podemos ver que Jesus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu estava lendo essa lição, amados, e eu comecei a refletir como Deus é bom e maravilhoso. E naquela época Deus ele já começou a apresentar a vida de Jesus. Já começou a mostrar que Jesus é a nossa fortaleza. E eu lendo essa missão, eu lendo essa revista, eu fiquei muito maravilhado quando a gente começa a refletir no que Deus quer falar conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar. E da mesma maneira, saiu da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, não é a sábia conduta, antes pelo contrário, por ovelhas desgarradas em risco iminente a morte eterna, como eu já tinha comentado. Então é perigoso, amados, estar na presença de Deus e querer voltar para o mundo, né? Então, saindo fora da cidade de refúgio, vem o quê? Morte, e morte eterna. Então, vamos permanecer na cidade, né? Na cidade de refúgio, que é Jesus Cristo, que já perdoou os nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. E o segundo ponto da lição, os levitas exigem a sua herança. Primeiro ponto, a demora em conhecer a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fosse separado as cidades de refúgio. Josué no capítulo 20, versículo 1. No que foi obedecido, o Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois a cidade de refúgio deveria estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a herança somente deu as cidades aos levitas depois que eles os reivindicaram. Lá em Josué, no capítulo 21, no versículo 2 e 3. O que aconteceu?
em Israel aconteceu no seio da igreja. Por isso, deve ter todo cuidado para que não fiquemos reduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, lá nos mostra, né? É melhor você dar do que receber. Então, amados, vamos aqui continuar na lição. O segundo subponto do primeiro ponto da lição: o estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades. Em volta delas ficaram resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha, para que o pasto e mais 450 metros após e 900 ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e a cidade no meio. Lá em Números 35, 45, lá nos mostra, para que ali morarem e cuidarem de suas famílias e os seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor colocou em lugares estratégicos de honra, espalhado por toda a parte prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximo a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. Lá em Mateus 5,35. E ali edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus, e por isso era sustentado por Israel. Deus cuida daqueles que Ele chama. Então, amados, nesse ponto aqui da lição, nós podemos ver que os levitas foi estabelecido para cuidar da obra de Deus. Esses homens, eles faziam um trabalho muito árduo de ali sempre estar orientando as pessoas, aconselhando, tomando de conta da obra do Senhor, assim como nós vemos hoje os pastores, né, tomando de conta do rebanho do Senhor. E esses homens, ele recebeu essa grande responsabilidade de cuidar naquela época do povo de Deus, estabelecer sempre ali, sempre estar orientando e trabalhando integralmente na obra do Senhor. E isso é maravilhoso, como eu já tinha comentado na lição passada, né? E aqui nós vimos que eles só receberam a herança depois que eles reivindicaram. Quando eles reivindicaram, eles receberam aquelas 48 cidades, né? Sendo 6 as cidades de refúgio. E vamos continuar aqui no terceiro subponto do segundo ponto da lição: a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. A palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, e que enfim chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resistir-os. Lá em Josué 21, 43 ao 45. Todas as coisas que sucederam desde o dia em que saíram do Egito cooperaram para que
cooperaram para o bem dos israelitas, que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo o caminho. Vendo, amados? Esse ponto dessa lição, nós podemos ver que Deus ele é fiel. Deus ele cumpriu que ia dar a terra prometida para seu povo, o povo de Israel, povo escolhido, mas muitos ficaram pelo meio do caminho, os amados. Se nós formos ali aqui analisar esse terceiro subponto, o primeiro ponto da lição, nós vamos ver que alguns ficaram no meio do caminho. Aí você diz assim, mas por que eles ficaram no meio do caminho? Deus não é misericordioso? É, amados, Deus é misericordioso, mas Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Isso nós temos que lembrar sempre. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Você pode observar que da geração dos que saiu do Egito, só entrou Josué e Caleb. Por que entrou só Josué e Caleb? Porque foi a vontade de Deus. Os que ficaram pelo meio do caminho não acreditou, não teve aquela convicção de ir em frente e herdar aquela terra. Mas Josué e Caleb perseverou, amados, até o fim. E se nós formos analisar dessa mesma forma, Jesus nos prometeu uma coisa. Jesus ele prometeu lá em Mateus, no capítulo 24, ele prometeu que se nós prosseguíssemos firme até o fim, nós seríamos salvos. E essa promessa, amados, está em aberto. Nós estamos prosseguindo em frente. Aqueles que prosseguirem em frente até o fim será salvo. Mas aqueles, amados irmãos, que não buscar o Senhor, que não adquirir força, vai ficar pelo meio do caminho. Fica pelo meio do caminho e a gente só tem que lamentar, né? Por isso, amados, aqueles que estão de pé, que busquem mais a Deus para continuar de pé. E aqueles que estão fracos na fé, procurem se fortalecer para que possam se levantar e dar glória a Deus e prosseguir em frente. Assim como o povo de Deus herdaram a terra prometida, Deus nos promete que há um céu, a nova Jerusalém está esperando nós, né? E nós estamos caminhando, nós estamos prosseguindo em frente, pedindo a misericórdia de Deus para que nós possamos chegar até o fim em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amados, aqui nós vamos chegar no terceiro ponto da lição. É uma lição que não tem aquele conteúdo bem grande, mas é um conteúdo muito proveitoso. E nós já estamos no ponto 3 da lição. Vamos continuar aqui. E outra coisa nós temos que também, amados, é refletir e observar nas Escrituras o que é que Deus nos ensina. Já passou geração, acaba uma geração, inicia outra geração, mas a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz na sua palavra? Uns plantam, outros regam, outros colhem, certo que o propósito de Deus sempre serão alcançados. Está vendo, amado? Então o propósito de Deus sempre será alcançado. Um planta, outro rega, outro colhe, e assim nós vamos prosseguir em frente em nome de Jesus. Vamos lá. Terceiro ponto da lição. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. O primeiro subponto: 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuições das terras, são obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado. Josué libera as tribos de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de sua família, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares
e abraçar os seus familiares, a missão que lhe foi outorgada, e que abracem com todo o empenho que estava concluída na vida ministerial. Muitos são comissionados para realizar algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi no caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que o propósito de Deus sempre será alcançado. A conquista integral de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se século após, no auge da monarquia judaica. Amados, aqui no primeiro subponto, terceiro ponto da lição, aqui nós vemos as promessas de Deus se cumprindo, né, na vida de seu povo. E a gente vê algo maravilhoso. E aqui nós vamos, no decorrer da lição, nós vamos entender aqui essa parte que nós iniciamos aqui sobre a tribo de Rubens, de Gade, e a meia tribo de Manassés. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o segundo subponto do terceiro ponto da lição: a exortação e obediência. Josué reuniu as tribos de Rubens, de Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhe por terem lutado as guerras do Senhor conforme determinado de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum dos seus irmãos de outras tribos. Josué exortou a que tão somente tem cuidado e guardado com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis, para que grande advertência para a igreja nos dias de hoje. O que nós aprendemos hoje, amado, nesse ponto, nós vemos aqui quando Josué, né, quando Josué fala com essas tribos, né, agradecendo a eles, elogiando eles, porque eles foram firmes até o fim, né, guerrearam e não deixaram nenhum dos irmãos para trás, né, e com grande confiança chegaram até o fim. E nesse ponto dessa lição, nós podemos observar que aqui como relator, que como muitos, né, saem para o campo para levar a palavra de Deus, não chega a concluir a obra, né? Não chega a concluir aquela obra. Mas é como diz essa escritura: uns plantam, outros colhem, outros regam, né? Regam. E é isso, amados. E a obra de Deus continua. Mas eu quero dizer, Deus nunca vai esquecer do que nós fazemos para a obra de Deus. Tudo que nós fazemos para a obra de Deus tem um grande valor. E Deus, ele nunca vai esquecer. E foi assim que mostrou com essas tribos, a tribo de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés, né? Deus não esqueceu da obra que eles fizeram. E se nós formos analisar, eles saíram de casa, né, para guerrear, para a conquista, e voltando para casa, encontrando seus familiares, abraçando aqueles familiares já tinham saído há muito tempo. Nós começamos a observar, amados, a vida dos missionários, né, nos dias atuais da igreja de hoje. Muitos missionários vão para outros países, até no nosso estado mesmo, vão para fronteira dos países ali, pregando o Evangelho de Cristo. E eu creio que um grande prazer que eles têm é quando voltam para casa para encontrar seus familiares. Ali eles foram, né, semear a palavra de Deus, né, com grande afinco, cumprir o seu dever
ali como servo do Senhor e voltando para casa, amados, eles vêm com grande alegria para ver seus familiares. Então aqui é um alerta, né, para a igreja, né, uma advertência para a igreja nos dias de hoje. O que é que nós devemos aprender? Que nós temos que ter aquele grande afinco para fazer a obra de Deus, bom ânimo, né? Como assim fez Josué, como o Senhor falou para Josué, que tivesse bom ânimo, né? Então nós temos que ter bom ânimo para fazer a obra de Deus e com alegria. É o que Deus deseja no nosso coração, né? É que nós fazemos a obra de Deus com sinceridade e com amor, para que tudo venha acontecer para a glória e honra no nome do Senhor. Então nós vamos aqui para o terceiro subponto do terceiro ponto da lição. O altar junto ao Jordão. Ao chegarem às mensagens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes, que partiram para confrontá-los, ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifício, mas apenas de um memorial. As tribos que ficaram ao oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento. Parcialmente, esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga visão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Aqui, amados, quando nós vamos aqui analisar essa parte aqui, quando os irmãos ali fizeram aquele altar, né? Muitos pensaram que eles iam fazer sacrifício naquele lugar, né? Como nós sabemos, só quem pode fazer sacrifício seria o sacerdócio e o sumo sacerdócio, né? E quando eles levantou ali aquele altar, eles acharam que era para fazer sacrifício, mas eles levantaram aquele altar como memorial, né? E quando saiu ali aquela conversa, trazendo aqui com minhas palavras, né, que eu entendi, né, os sacerdotes entenderam, né? Entenderam. Quando chegou a conversa controversa lá, eles entenderam. E era um altar para o memorial ao Senhor. E ali eles entenderam e deixaram que acontecesse. E, amados, como eu já tinha comentado aqui na lição, as 6 cidades, né? As 6 cidades eu deixei aqui para o final. Deus, ele chegou a falar com Moisés sobre 3 cidades, como eu citei. E as outras 3, que não eram 6, as cidades de refúgio. Então aqui eu vou mostrar qual foi as outras 3, né? Qual foi as outras 3 cidades, né? Para que nós possamos entender melhor. 3 cidades foi falada por Moisés, né? E 3 cidades foi citada por Josué. E eu vou ler aqui para nós entender melhor. Lá em Números 35, no versículo 6 e 7, diz assim: o próprio Moisés escolheu 3 delas do lado leste no rio Jordão: Bezer para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas e Golã em Bazar para os Manassitas. Lá em Deuteronômio 4, 41 e 43. Mais tarde, na época de Josué, as outras 3 cidades foram indicadas da parte oeste do Jordão. Qual foram as 3 cidades indicadas por Josué? Quedes, na montanha de Naftali,
Siquém na montanha de Efraim e Hebrom na montanha de Judá. Se nós formos observar, amados irmãos, na conclusão dessa lição, todas as cidades de refúgio eram nos montes. Aí você diz assim, irmão Roberto, por que as cidades de refúgio eram nos montes? Porque, amados irmãos, quando uma cidade é edificada em um monte, ela tem toda a visão ao seu redor. Então, quando uma cidade ela é estabelecida em um monte, é mais dificultoso para pessoas invadirem. E essas cidades de refúgio, vocês podem observar que todas elas eram no monte. Por quê? Porque aqueles homens, aqueles homicidas, que ficavam ali naquela cidade, tinham que ter uma certa proteção, para que os inimigos deles não fossem lá tirar a vida deles. Então essa cidade era em altos, em montanha, e foi estabelecido essas 6 cidades pelo próprio Deus, para que as pessoas que cometessem esses atos pudessem ficar ali por um período, até que o sacerdócio morresse. Depois que ele morresse, ele seria liberto e voltar para a sua família, para a sua casa. Mas antes disso, não podia. Mas o que é que eu aprendo? É que essa fortaleza, esse refúgio, hoje, nos dias de hoje, representa nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, que nós se arrependemos dos nossos pecados, que nós aceitamos Jesus, ele perdoa nossos pecados, e ali, recebendo nós como cidade de refúgio, o nosso Senhor é a nossa fortaleza, e ali nós estamos guardados pelo Senhor. Mas a partir do ponto que o homem se desvia do caminho de Deus, tentando voltar para a sua vida anterior, sua vida pecaminosa, com certeza o inimigo das nossas almas vem e traga a vida daquela pessoa que estava na presença de Deus, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, amados, nessa lição nós podemos aprender isso, que a misericórdia de Deus, ela é grande, e ela é de geração em geração para com as nossas vidas. Amém? E é isso, é a lição de hoje, que nós aprendemos sobre as 6 cidades. A conclusão, vamos concluir. Conclusão. A principal lição que podemos aprender com esse estudo a respeito da cidade de refúgio é o fato que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos despreza em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança, paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Está vendo? Então, essa lição nós aprendemos isso, que Jesus está conosco. Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guarda e que nos livra de todo mal. Nós estamos vivendo aí, amados, essa pandemia, que está na mente e na boca de todo mundo, mas eu quero dizer para cada irmão que está ouvindo essa live nessa noite, que Jesus é a nossa fortaleza, socorro presente, e jamais Ele vai nos abandonar, e sempre é feito a sua vontade. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, se não for permissão do nosso Deus. Então, amados, nós só temos que confiar e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Essa é a mensagem de hoje, a revista de hoje, que nós aprendemos mais do Senhor e que nós devemos permanecer firmes até o fim, até a vinda de Jesus. Amém, queridos? E eu só tenho que agradecer por mais esse momento dessa escola. E o jovem que esteja assistindo essa live, que Deus possa abençoar cada jovem, que o nosso Deus também possa abençoar cada membro, cada irmão que esteja assistindo essa live nessa noite, e que possa receber essa lição de hoje no seu coração, guardando essa palavra, que aqui foi uma mensagem, para a nossa vida, que nós possamos mais aprender mais e mais do Senhor e buscar enquanto nós podemos. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. E hoje, por hoje, está encerrado. A próxima lição, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, nós vamos estudar a próxima lição. É a lição de número 13, é a última lição do segundo trimestre dessa revista,
estudando o livro de Josué. E o título da próxima lição será Renovando a Aliança. Amém, queridos? Então, nós estamos, na próxima quarta-feira, nós estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Amém? Pela live, né?